Bom, já está aqui em estúdio Ericino de Salema, advogado e jornalista. Com ele, diferentemente de Agostinho Zacarias, vamos fazer uma abordagem técnico-jurídico, vamos olhar para todas as incidências ou as principais incidências do julgamento. Vamos começar do princípio, a lei processual aplicável, considerando que houve esta discussão se usa o Código de Processo Penal de 1929 ou de 2019. O juiz decidiu criar harmonia para, como ele próprio disse, não criar confusão no processo. A questão dos pedidos de liberdade provisória de alguns réus, nomeadamente, só para citar alguns exemplos, Ndambi Gebuza e Antônio Carlos do Rosário. Há a questão da mediatização deste julgamento, em que o juiz mostrou, de certa forma, certa contradição, e vamos apresentar aqui as audições de Mutota, Nhangomele, Ndambi, Gebuza, Nhusi e Xangue no processo, tendo em conta que são citados, e Armando Gebuza foi constituído num primeiro momento, depois o seu nome saiu como declarante no processo, extradição de Manuel Xangue e a moldura penal aplicável no concurso de crimes. Ericino Salema, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Noite Informativa. Obrigado. Vamos mesmo começar do zero. O início nas notas prévias foi a questão da lei processual aplicável e o juiz decidiu, conforme colocou, harmonia, o Código de 1929, porque foi com base neste código que a maior parte do processo foi conduzido. Que leitura é que faz? Fez bem o juiz em decidir desta forma para proteger a harmonia na condução processual? Boa noite, uma vez mais, Boaventura Mucipo, boa noite aos telespectadores. Começo por dizer duas coisas. Primeiro, que não sou advogado de nenhum dos arguidos neste processo. Por outro lado, dizer que os pontos que eventualmente eu avançar, que sejam interpretados ou entendidos como sendo alguma crítica ao juiz, em nenhum momento devem ser tomados como passagem de uma certidão de incompetência ao juiz. Longe disso, para dizer a verdade, ele até está a conseguir, no geral, mostrar que tem conhecimento do processo. Teve muito pouco tempo. Trata-se de um processo com mais de 60 volumes. Entretanto, em muito pouco tempo, ele está a mostrar que trabalhou e domina o processo. Agora, vamos ao Código de Processo Penal. Quanto à escolha da lei adjetiva, a lei processual a ser aplicada, acho eu que andou muito mal o juiz. Andou muito mal no sentido de que a lei, ela própria, o Código de Processo Penal, neste momento, já fixa o que deve proceder naquilo que deve ser, bem dizendo, a lei processual a ser aplicada. Em nenhum momento se fala de harmonia, em nenhum momento se fala, na lei, neste caso, da preferência da lei, da altura da prática dos fatos. Aliás, a lei processual, em rigor, nada tem que ver nem com o futuro, nem com o passado. A lei processual visa regular os procedimentos em curso e parte sempre do princípio de que o legislador, ao aprovar uma lei nova, cuidou sempre de trazer as melhores soluções, entretanto, introduzir um regime sempre melhor que o anterior. Neste quadro, o juiz não tem opção, tem que aplicar o Código Penal de 2019. Entretanto, poderia, quanto àquilo que eventualmente fosse benéfico para os arguidos, aplicar excepcionalmente o Código de 1929. Agora, decidir que só aplicará o de 1929, supostamente a bem de harmonia, exato, isso não tem cobertura legal. Aliás, o Código de Processo Penal 2019, o argumento do juiz foi que criaria confusão no processo. E este argumento foi secundado pelo Ministério Público, por exemplo. Criaria ou não? Criando, como é que o juiz aqui, portanto, faria o arranjo para continuar a conduzir o processo sem precalços? É o seguinte, Mucipo, tanto nos termos da Constituição da República, tanto nos termos da Lei de Organização Judiciária e tantos outros instrumentos legais em vigor no país, o juiz deve obediência à Constituição e à lei. Ainda que hipoteticamente se crie tal harmonia, não deve ser ele a inventar.
A lei, nesse caso, o Código de Processo Penal, já agora, para ficar mais claro, nomeadamente no seu artigo 3, estabelece a disciplina que deve ser seguida. Neste caso, diz de forma expressa que a lei processual é de aplicação imediata e há uma ressalva de que, num e outro caso, devidamente fundamentado, pode ser aplicada a lei processual anterior, neste caso, o Código do Processo Penal de 1929, mas, entretanto, somente naquilo que seja benéfico para o arguido. Não pode, de forma global e sem nenhum fundamento, dizer que vai aplicar o Código de 1929. Dois, há um exemplo que o Mucipo referiu, que eu posso aqui trazê-lo. Nos termos do Código de Processo Penal de 2019, é possível que, no decurso do julgamento, seja como questão prévia, como vimos, os arguidos, representados por seus mandatários, solicitem, por exemplo, a revisão da sua situação. Neste caso, a solicitação de liberdade provisória. Exato. Agora, o Código de 1929 não permitia que tal fosse feito, ou não abria espaço para que tal fosse eventualmente considerado, depois que proferido o despacho de pronúncia e este tivesse transitado em julgado. Mas agora, o Código de 2019 já o permite. Exato. Há de ter sido nesse espírito, sem corporativismos, há de ter sido nesse espírito que os advogados apresentaram, dentre outras, essa questão prévia. Aliás, e para terminar este ponto, se estivesse em prática, ou se devesse ser aplicado ou observado o Código de Processo Penal de 1929, teríamos hoje a juíza Evandra Wamus a conduzir o julgamento, não o juiz Efigênio Batista. Agora, nos termos do Código de Processo Penal em vigor, de 2019, o juiz da instrução não pode dirigir a audiência de discussão ou julgamento. É por isso que emerge a figura do doutor, do juiz, nesse caso, Efigênio Batista. Então, a suposta procura de harmonia não tem cobertura legal. Deveria ser aplicado o Código de Processo Penal de 2019 pela disciplina jurídica de aplicação da lei processual no tempo, deveria ser este. O anterior poderia ser observado excepcionalmente em situações benéficas, onde pudesse resultar benefício para o arguido. E depois, uma falha que acho que está a ser cometida, deve ser anotada aqui, é o facto do juiz ter decidido apenas naquele dia, no primeiro dia de julgamento, quanto a esta questão. Deveria tê-lo feito no despacho que marca o julgamento. Exato. E isto depois teria consequências caso a aplicação fosse exclusiva do Código de Processo Penal de 2019. Isto teria consequências no decurso de todo o julgamento, incluindo o ponto seguinte, que são os pedidos de liberdade provisória, sobretudo feito pelos advogados Alexandre Cheval e Isálcio Maenjane. O efeito imediato qual seria? Seria a soltura destes constituintes, em termos de liberdade provisória. Não tenho opinião quanto a isso, nem quero ter, neste momento, pelo menos em público. O que é um facto é que o Código de Processo Penal de 2019, que é aquele que rigorosamente deverá estar a ser observado, tendo em conta a disciplina da lei processual, já prevê que, mesmo depois que proferido o despacho de pronúncia e iniciado o julgamento, se possa fazer esse tipo de solicitação. Mas, entretanto, o Código de Processo Penal anterior, o de 1929, não abria espaço para algo tal. Este é o ponto. Agora, uma questão mais profunda. Sobre a liberdade provisória? Não. Quanto à liberdade provisória, acho que esgotei tudo. Exato. Sobre o Código de Processo Penal? Não. Outra questão mais profunda ligada a isto tudo tem a ver com a constituição do tribunal. A lei de organização judiciária, aliás, antes da lei de organização judiciária, a Constituição da República, nomeadamente no seu artigo 215, e a lei de organização judiciária, nos seus artigos 17 e 82, fixa o tribunal colegial como regra e fixa o tribunal singular como exceção. Exato. Neste caso estamos em tribunal singular. Neste caso, supostamente, estamos em tribunal singular. Porque o juiz, quanto a mim, de forma muito leviana, citou apenas o artigo que permite que seja
feito, mas, entretanto, não fundamentou a sua decisão. Não fundamentando a sua decisão, pode ser que a Constituição do Tribunal esteja viciada, ou seja, o Tribunal não esteja devidamente constituído. Aqui estamos a falar exatamente dos juízes eleitos. Exatamente. A regra para o caso do Tribunal Distrital, como é o caso, desculpa a repetição, deveria ter sido constituído um tribunal coletivo, um tribunal colegiado, e que fosse naturalmente dirigido por um juiz profissional. Exato. Que é o caso, nesse caso em apreço, o caso em que temos hoje. Exatamente. Entretanto, a exceção a essa regra, consignada na Constituição e também na Lei de Organização Judiciária, deve ser fundamentada pelo juiz, mostrando... Por que é que pretende um regime singular e não colegial? Por que as questões de facto são irrelevantes neste processo, daí preterir o tribunal coletivo. O tribunal coletivo, os juízes eleitos, se limitam às questões de facto, não entram nas questões de direito. Neste caso, o que estamos a ver até aqui é que há muitas questões de facto que mereceriam a intervenção de juízes eleitos. Aliás, este é um caso de elevado interesse público. O povo gostaria naturalmente de estar presente por via de seus elementos, que seriam juízes eleitos. Se não 4, pelo menos 2, como mínimo que a Constituição e a lei estabelecem. Então, qual é a consequência disto? A consequência disto é que, em sede do recurso, de eventuais recursos, nomeadamente ao Tribunal Superior de Recurso, pode suceder que o Tribunal Superior de Recurso, neste caso, que tiver que analisar aqueles que sejam expedidos nessa altura, tenha que analisar essa questão da Constituição do Tribunal, e a decisão pode ser de decretar indevidamente criado o Tribunal. Por via disso, todos os procedimentos podem ser declarados como nulos, e tendo sido declarados como nulos, voltamos... Há esse risco? Há esse risco na medida em que o Tribunal coletivo, o Tribunal colegial é regra, o Tribunal singular é exceção. E a exceção, repito e sublinho, deve ser devidamente fundamentada. Deve ser devidamente fundamentada. Não basta dizer que dispensa o Tribunal coletivo, juízes eleitos, tendo em conta que a norma X me dá poder para agir nesse sentido. Não. Há que fundamentar devidamente, referindo cada um dos pontos. E mais, ainda que em recurso não exista nenhum pedido nesses termos, o Tribunal Superior de Recurso, no caso em concreto, é obrigado a observar isto, tendo em conta que é de conhecimento oficioso, e sendo de conhecimento oficioso, o primeiro ponto será verificar se o tribunal recorrido fora devidamente constituído ou não. E se, nessa altura, se concluir que o tribunal não foi devidamente constituído, nessa avança para o demais, cai para as fases processo, seguintes. Isso deve iniciar do zero. Então, eu acho que o tribunal não está devidamente constituído. Primeiro, porque o tribunal não é coletivo, não há juízes eleitos, sendo esta a regra. A exceção, há a possibilidade de exceção. Mas no seu entendimento ela não está devidamente fundamentada? Não está fundamentada, em bom rigor. Se quisermos ser simpáticos, devemos dizer que não está devidamente fundamentada. Exato. Mas neste caso não está fundamentada, o que é muito mais sério. Porque se estivesse a dizer que não está devidamente fundamentado, seria uma questão de opinião. Mas agora é uma questão factual, não há fundamento. Exato. Vamos para outro capítulo da nossa discussão, tem que ver com as transmissões, especialmente televisivas e em direto, que são estas que as pessoas mais assistem. No primeiro despacho, o juiz dizia que sim, os órgãos de comunicação podem transmitir em direto mediante o consentimento dos réus e declarantes. Mas, durante a audição de Cipriano Mutota, o seu advogado, neste caso Rodrigo Rocha, levantou a questão e pediu que se suspendessem a transmissão. Naquele mesmo momento, o juiz decidiu que não, tem de ser transmitido em direto, portanto, contra ou não a vontade dos réus e dos declarantes. Qual é a sua opinião, sobretudo quando se coloca a questão da presunção de inocência neste caso, e quando olhamos para a primeira decisão do juiz e depois este segundo momento, se não houver contradição aqui? Bem, quanto a este ponto em particular, o meu aceno simpático ao juiz,
uma vez que me parece estar a caminhar muito bem. Os julgamentos são públicos, essa é a regra. Há exceções, e essas exceções não se aplicam a este caso. Por outro lado, o direito à informação é um direito fundamental. Os direitos fundamentais são de aplicação imediata nos termos, nomeadamente, do artigo 56 da Constituição da República, termos em que não vejo fundamento para se contrariar esta decisão de elevado interesse público tomada pelo juiz, para que todos nós possamos acompanhar os julgamentos. Mas eu coloco mais na ótica do primeiro despacho e depois uma segunda decisão. Está escrito no primeiro despacho do calendário das audições que, portanto, elas seriam transmitidas mediante consentimento dos réus, no caso, que são os primeiros. E depois, e foi por isso que o advogado levantou a questão, que de acordo com o despacho do juiz do dia 17 de agosto, determinava que tinha que ser com o consentimento dos réus. E depois há uma alteração, não mais no sentido de se transmite ou não, mas se vê ou não contradições, ou se para si é natural que as coisas aconteçam desta forma. 2 pontos, Boaventura. Primeiro, acho que não pode haver despacho nem lei que contrarie a Constituição da República. Eu me referi ao que a Constituição da República, enquanto lei fundamental, fixa a propósito. Agora, já não se torna relevante analisar os despachos, o que este pensa, o que aquele pensa, até porque nem acho correto eu, enquanto advogado, emitir aqui opiniões sobre o posicionamento de colegas. Nem me interessa isso. Olhei apenas para a Constituição, que é a lei fundamental, vi o juiz a posicionar-se, pelo menos na transmissão em direto. Acho que isso é de louvar e é de encorajar. Exato. Vamos a uma questão também mais polêmica, que são citações que são feitas neste julgamento. Há citações feitas ao Ministério da Defesa e ao ex-ministro da Defesa, Filipe Nyusi. Há citações que são feitas ao ex-presidente da República, Armando Guebuza, e há situações feitas a Manuel Chang, ex-ministro das Finanças. Manuel Chang já constituído declarante neste processo. Mas há Armando Guebuza e há Filipe Nyusi, que alguns entendem isto, por exemplo, o professor André Thomas Hausen entende que deviam ser pessoas ouvidas neste julgamento. Comecemos por Armando Guebuza e depois vamos descer até Manuel Chang. Comecemos por Armando Guebuza. Qual é a sua leitura? Bem, tendo em conta que era Presidente da República e considerando que projetos da envergadura do que terá gerado isto tudo devem ser aprovados em sessões do Conselho de Ministros em que esteja presente o chefe de governo, que é o Presidente da República, desconfio muito fortemente que ele tenha muito a dizer, tenha conhecimento. 2, o usuário de primeira linha do Serviço de Informação e Segurança do Estado, do SIS, é o Presidente da República. Acho que a própria lei do SIS estabelece que todas as segundas o diretor-geral do SIS reúne com o Presidente da República nesse quadro. Por maioria de razão, acho que deverá naturalmente ter muito a dizer. Para além de que um de seus filhos é arguido, um de seus filhos aparentemente terá se associado, segundo a acusação, com outros arguidos, visando viabilizar o que se pretendia. Não sei se isso acha-se consubstanciado ou não, mas, entretanto, sendo público que Armando Ndambi Guebuza é filho do presidente Armando Guebuza, tendo transpirado hoje que supostamente o presidente da República terá recebido mais de 700 garrafas de vinho na presença da República, tudo isto, acho eu que o presidente da República, da altura, Armando Guebuza, só perde se não tiver a oportunidade de se pronunciar. Exato. Então, acho eu que nem deveremos estar a discutir se isto é importante ou não. Exato. Ele próprio deve ter interesse de se pronunciar. Por quê? Porque o que existe à volta do processo quanto à sua figura é por demais relevante. Há de ter sido por isso mesmo que o Conselho de Estado
anuiu Exato. que ele... Exato. Se quanto Armando Guebuza já estas demarches e no primeiro despacho do calendário das audições constava o seu nome como declarante, há estas demarches do Conselho de Estado e tudo indica que vai ser ouvido em relação ao antigo ministro da Defesa, Filipe Nyusi, já não se coloca. Qual é o seu entendimento? Independente da instância, a lei estabelece que não pode ser um juiz de nível provincial, portanto não é aquele espaço neste momento na BO. De qualquer forma, no seu entendimento, Filipe Nyusi, na qualidade de declarante, deve ou não ser ouvido neste processo? Três pontos quanto a isto. Em primeiro lugar, desde que o caso foi despoletado em abril de 2015, publicamente pelo menos, pela imprensa internacional, depois imprensa moçambicana de outros países, tenho estado a acompanhar muitos dos casos, também trabalhos de organizações como o Centro de Integridade Pública, e já vi evidências, por exemplo, de pagamentos a partidos políticos, como o caso do Partido Frelimo, 10 milhões de dólares. Já vi evidências de pagamentos a tantas outras entidades, outras pessoas, caso de Manuel Chang e outros arguidos. Mas, entretanto, quanto ao antigo ministro da Defesa, até aqui ainda não vi uma evidência, um documento que comprova de forma inequívoca que recebeu dinheiro. Dois, o próprio réu Teófilo, se acompanhei bem, terá dito que ele próprio terá saído em algum momento de cena por força do ministro da Defesa da altura, que dirigia uma das equipas, uma das unidades, também essa memória não me atraiçoa. Agora, o terceiro ponto, se deve ou não ser ouvido, o município já avançou. Há uma questão aqui que eu a consideraria de lacuna na nossa lei. A nossa lei, nomeadamente a Constituição da República, no seu artigo 152, em nenhum momento se refere a uma possibilidade do Presidente da República em exercício ser ouvido como declarante ou como testemunha. Aliás, diz mais, diz que por eventuais factos criminais cometidos fora do seu mandato, interpretando antes dele também, deve ser ouvido depois que findo o mandato. E nisto já se refere o legislador constituinte, quando diz que quando seja acusado ou pronunciado, depois que tenha intervido a Assembleia da República e o Procurador-Geral da República, Exato. Aí há consequências para o Presidente da República que podem implicar até a sua renúncia do exercício das funções. Entretanto, quanto à prestação de declarações ou a intervenção como testemunha, a Constituição da República nada diz. Entretanto, havendo um precedente, até onde consta, em algum momento da instrução, o antigo ministro da Defesa foi ouvido, que coincide de ser Presidente da República agora. Exato. Acho eu que há um precedente, tente de aberto esse precedente, talvez não exista nenhum problema. Mas, entretanto, aí já dependerá da vontade própria dele. Mas o ponto aqui é que, com todo o risco que isso possa ter, mas eu, pela honestidade a que estou obrigado, nunca vi prova inequívoca, diferentemente daquela que vi quanto ao partido Frelimo, por exemplo, Exato. Que recebeu 10 milhões de dólares norte-americanos. Quanto à pessoa do antigo ministro da Defesa, no dia que houver essa prova, eu hei de mudar de opinião. Exato. Mas enquanto não houver, não se pode dizer que todos que participaram daquelas reuniões devem prestar declaração, devem ser ouvidos. Mas há aqui uma questão, Salema. Há citações feitas de que o ex-ministro da Defesa terá recebido $1 milhão. Há citações feitas de que terá recebido uma viatura de marca Toyota Land Cruiser. Portanto, há também, isto já nem são citações, é um facto, era o chefe do comando conjunto. Portanto, o presidente Guebuza, quando pergunta, de acordo com aquilo que ouvimos de Teófilo Nhangumele, estão confortáveis com o projeto. Portanto, estavam nessa reunião o ex-ministro da Defesa, o ex-ministro do Interior, das Finanças, entre outros, e respondem-se que sim. E por ter tido este papel determinante, não há aqui todos os argumentos para que esteja, ainda que seja para dizer que
não tenho nada a ver e que o meu papel foi 1, 2, 3, assunto encerrado. 2 pontos, Mucipo, senão mesmo 3. Exato. Primeiro, salvo se eu estiver a entender mal, não está a ser julgado o projeto. Exato. Não está a ser julgado, neste momento, o conceito, a qualidade, tudo isso. Não, está a ser julgado o crime de corrupção, o tráfico de influência, o crime de chantagem, a associação para delinquir, tudo aquilo que está tipificado como crime e que terá ocorrido. É isso que é diferente do projeto como tal, que pode ter até as suas valências. Mas conforme já dizia, se for necessário comparecer, por exemplo, que se explique qual era o conceito, como é que a coisa funcionou, tudo isso, acho que pode prestar declarações, mas, entretanto, há de ter que depender dele, tendo em conta essa barreira, essa proteção excessiva, quanto a mim, que a Constituição dá ao Presidente da República em exercício. Da mesma forma que acho eu que pessoas como o antigo Ministro das Pescas, Sr. Vítor Borges, pessoas como Vítor Bernardo, deveriam, talvez, na mesma linha, serem convocadas para se ouvir como é que a coisa funcionava. Mas, entretanto, isso, a meu ver, é outra perspectiva, que é a perspectiva do projeto, da estratégia, do conceito, que até poderia, no papel, ser bom, mas, entretanto... Em termos de execução, aí parece que é onde... houve problemas. É onde alguns se aproveitaram dessa sua posição para encaixarem o que aparentemente terão encaixado. Exato. Mas o Salema levanta a questão do histórico, de que o ex-ministro da Defesa já participou em audições junto do Ministério Público, portanto, para esclarecer, para responder às questões do Ministério Público. Portanto, há um histórico, não faz sentido que esse histórico seja, digamos, associado a este processo, por um lado. Por outro lado, Ndambi Gebuza mencionou o nome Filipe Nyusi, Teófilo Nhangumelo mencionou o nome Filipe Nyusi, Cipriano Mutota mencionou o nome Filipe Nyusi, mas também mencionaram várias vezes o Ministério da Defesa, no sentido de que o Ministério da Defesa foi o corredor deste projeto. A partir daqui, estes elementos não são suficientes para que as instâncias, portanto, convoquem o ex-ministro da Defesa para prestar declarações em relação aos vários espaços de esclarecimento que se abrem no processo. Claro que sim, isso pode ser razoável, pode fazer sentido, mas, entretanto, é a dimensão do projeto. Até aqui, se estou a acompanhar devidamente, nem o Sr. Mutota, nem o Sr. Ndambi, nem o Sr. Teófilo disseram que parte do dinheiro foi canalizado ao antigo Ministro da Defesa Nacional. Nem os artigos de imprensa que vimos, nenhum deles já publicou uma matéria que de forma inequívoca diga isso. Agora, quanto ao Partido Frelimo, é óbvio. Eventualmente, se a ideia for reconstituir o projeto, aí sim pode-se convidar o antigo Ministro da Defesa para ajudar o Tribunal a entender qual era a disciplina, como é que a coisa funcionava. Mas, entretanto, eu reitero, ainda não existe um único elemento que tenha evidenciado que o Presidente da República recebeu, através dessa empresa, através dessa conta bancária em Abu Dhabi, na África do Sul, em Moçambique. Até aqui, eu, pelo menos, ainda não vi isso. Exato. Agora, se alguém tiver isso, eu acho que seria bom que apresentasse. Esse é um ponto. Outro ponto, saindo um pouco do âmbito formal, do âmbito estritamente jurídico, como bom moçambicano, que conhece o país e trabalha nessas questões políticas há muitos anos, eu, honestamente, acho que se o Presidente da República fosse parte das manobras criminais atinentes a esse caso, corruptas atinentes a esse caso, e conhecendo a cultura política nossa, não terá permitido, enquanto Presidente do Partido Frelimo, que se constituísse a Comissão Parlamentar de Inquérito, dirigida até pelo atual edil de Maputo, Inês Comiche, que era deputado naquela altura. 1. 2.
não teria permitido que a Kroll entrasse aqui e fizesse a investigação que fez, que em muitos aspectos a Kroll até subscreve aquilo que foram as constatações da Comissão Parlamentar de Inquérito. 3, pode perguntar se estou a desconsiderar a separação de poderes. Claro que não, mas reconheço que às vezes isso é folclórico. Talvez também não estaríamos a ter este julgamento que estamos a ter agora. Então eu, pelo menos, tenho fortes dúvidas, e havendo essas fortes dúvidas, este é o meu comentário. E a questão também, vamos aprofundar isso, porque é uma questão que é levantada em muitos cantos. A questão da responsabilidade política de quem era ministro da Defesa na altura e quem teve de assinar documentação, quem teve de dar o ok à parte do processo destas dívidas ocultas. Como é que neste campo se podem sacar responsabilidades, por um lado, por outro lado, também esclarecimentos, em alguns casos. Quando vemos como declarantes o atual ministro das Finanças, Adriano Maleano, vemos como declarantes o ex-ministro das Pescas, Vítor Borges, parece aqui encaixar também, e é a pergunta que se faz, de todas estas pastas, uma das mais relevantes não é convocada. Como é que, olhando para este contexto dos declarantes convocados, parece faltar uma peça-chave nos ministérios, na altura, que tinham um papel determinante na condução, digamos, destas 3 empresas e destes projetos. Como é que faz aqui a leitura este alinhamento? Bem, se for para se pronunciar sobre o conceito, como é que as decisões eram tomadas, como é que eventualmente este e aquele fez parte desse grupo, aí sim acho que pode fazer sentido. Da mesma forma que há de fazer sentido o senhor Vítor Borges, que segundo o Mutota, até o arguido Mutota, o senhor Mutota nesse caso, até se desaconselhou a Constituição da Proíndicos, pela sua experiência no setor, já antevia um desastre, chamemos-lhe assim. Nessa esteira, acho que sim, na mesma perspectiva que acho que será ouvido como declarante o atual ministro da Economia e Finanças. Acho que isso pode proceder muito bem. E deve proceder, aliás, há de ter sido por aí que, em algum momento, segundo consta, que o antigo ministro da Defesa foi ouvido pelo procurador que investigou o processo na primeira fase e há de ter sido exatamente pela qualidade anterior, nomeadamente a de ministro da Defesa Nacional. Exato. Vamos para um outro ângulo, um outro agente, que é Manuel Chang. Começo por lhe perguntar sobre o recurso do FMO que travou, digamos, a extradição de Manuel Chang para Moçambique, para Maputo, para que existe já o processo autônomo, um processo que foi acusado em novembro. Manuel Chang é arguido dentro desse processo, mas também seria declarante, chamemos, neste processo principal. Antes de olharmos para Moçambique, concorda que com este travão que o FMO deu através deste recurso à extradição de Manuel Chang para Moçambique, no sentido de que, neste momento, onde é que mais se ajusta os esclarecimentos de Manuel Chang, fora ou aqui dentro? Talvez em ambos os locais. Em ambos os locais, tendo em conta que há lógicas diversas. Num processo, o que se visa, nomeadamente nos Estados Unidos da América, é a responsabilização daqueles que terão tido algum concurso relevante para que milhares de americanos perdessem suas poupanças, investindo em algo que afinal não era tão limpo como eles pensavam. Por outro lado, há o processo interno, o processo autônomo, neste caso, em que está a ser investigado o antigo ministro das Finanças. E quanto ao FMO, a entidade é livre de ter uma perspectiva de abordagem, desconfiando, neste caso, da possibilidade de um
julgamento sério e honesto cá dentro do país. Entretanto, há aqueles que acham que não é razoável, tendo em conta que, apesar de tudo, é um processo de construção do nosso Estado, do sistema de administração da justiça, etc, etc. E como dizia o Fernando Lima ontem, aqui mesmo, na noite informativa, se Manuel Chang fosse primeiro para os Estados Unidos da América, talvez depois viria a Moçambique. Mas o contrário já não é possível, tendo em conta a impossibilidade de extradição de nacionais dentro do território moçambicano. Estes são os dados que existem. Eu, particularmente, acho que na fase em que se está, talvez a posição original, primitiva do FMO, como foi feita na altura, já sofreu mutações. Há outras nuances agora. E havendo outras nuances, talvez Moçambique poderia julgar, e muito bem, o senhor Manuel Chang. Aliás, ainda não há decisão da África do Sul, há apenas uma medida cautelar para que o efeito útil de uma eventual decisão seja cautelado. Por exemplo, se a decisão for no sentido de se anular a medida do ministro Arnold Lamola, no sentido de enviar Manuel Chang de volta a Moçambique, para que o senhor Chang ainda esteja na África do Sul e se reconsiderar e extraditá-lo para os Estados Unidos, ainda seja possível fazê-lo. De todas as formas, 17 de setembro, se li bem nas notícias, vai ser tomada a decisão. Acho que nessa altura já poderemos encerrar aquilo que são essas conjecturas sobre esse caso. Vamos a um cenário de Manuel Chang em Maputo. Portanto, tem nas costas este processo autônomo e também foi constituído declarante neste processo principal. Peça-chave, o homem dos dinheiros, digamos assim, e quem ajudou, digamos, a explicar mais ou menos como é que este negócio poderia ser feito. O impacto e a importância de Manuel Chang em Moçambique para o esclarecimento de muitas questões que são levantadas em relação às dívidas ocultas. Quando ouvimos Nhangumel a falar, ele citava Exaltina Lucas e a ideia de que o Ministério das Finanças foi o corredor, incluindo reuniões que havia no Ministério de definição da estratégia, dos planos de viabilidade, entre outros aspectos. Manuel Chang é, portanto, a peça determinante, sobretudo porque aqui se quer entender as circunstâncias da utilização, contratação e utilização dos mais de 2 mil milhões de dólares. Eu tenho dito, em alguns círculos, que, em bom rigor e materialmente, o ministro das Finanças em Moçambique é uma espécie de vice-presidente. No sentido de que, primeiro, quando há omissões em certas leis, mesmo, por exemplo, naquelas aplicáveis aos próprios juízes do Tribunal Administrativo, quanto a regalias, benefícios, etc., tem que ser por despacho do Ministro das Finanças que essa lacuna ou omissão é ultrapassada. Por outro lado, em sede da Assembleia da República, excepto em casos bem marcados e conhecidos, em toda a proposta ou projeto de lei, deve o Ministério das Finanças declarar que há cabimento orçamental para o efeito, para que se possa avançar. E quem superintende, quem, em última análise, para essa decisão, é o Ministro das Finanças. No caso, verificou-se e confirmou-se essa asserção, no sentido de que o Ministro das Finanças da altura teve uma intervenção determinante, não superficial, não somente na parte técnica de constituição do projeto, mas também na viabilização da equação de financiamento que foi encontrada. Aliás, já vimos publicamente evidências de recebimento de dinheiro por parte do senhor Manuel Chang, antigo ministro da Defesa, aliás, antigo ministro das Finanças. Tendo dito isto, é mais do que óbvio que ele é por demais relevante no esclarecimento deste caso e também, eventualmente, seja muito mais relevante como potencial
arguido, sobretudo nesse processo autônomo que está também em instrução, considerando a existência dessas evidências que fomos dados a observar em jornais. Então, acho eu que é uma peça importante para o esclarecimento da verdade dos factos, para a descoberta da verdade material, até porque, ia terminar, ele próprio, certa vez, disse em público, mesmo a STV, que o único erro que cometera enquanto Ministro das Finanças em 10 anos foi neste caso em particular. E quando se lhe pediu para que providenciasse detalhes, disse que estava ainda sob a umbrella exatamente da Lei de Propriedade Pública, não poderia fazê-lo naquela altura. E nunca mais o fez. Então o Tribunal seria a melhor sede para fazê-lo. Exato. Bom, vamos a um outro aspecto que é o cúmulo de penas ou as penas aplicáveis no concurso de crimes. Olhamos aqui para alguns crimes de Armando Ndambi Guebuza, Teófilo Nhangumele e Cipriano Mutota, mas mais Teófilo Nhangumele e Armando Guebuza são praticamente os mesmos: associação para delinquir, chantagem, corrupção passiva para ato ilícito, peculato, 4 crimes de falsificação de documentos, 4 crimes de uso de documentos falsos e branqueamento de capitais. Numa hipótese de se provar todos estes crimes, como é que o nosso sistema jurídico, em termos de cúmulo de penas, trata essas questões? Em alguns países vemos arguidos ou réus a serem condenados a 70 anos, a 80 anos, para tal somatório das penas. No caso moçambicano, como é que estes crimes todos, sendo provados, se estabelece, digamos, o limite máximo da pena? Sim. Na verdade, há 2 principais sistemas penais, chamemos assim, pelo mundo, quanto a esta matéria. Um que é pelo chamado cúmulo jurídico, outro que é pelo chamado cúmulo material. Em sede do cúmulo material, que é o sistema, por exemplo, seguido pela África do Sul, sendo um certo cidadão condenado a 8 a 10 crimes, procede ao somatório da pena em concreto a que tenha sido condenado em cada um desses crimes, e se dali resultarem 200 anos, ou 300, ou 75, é condenado o indivíduo em causa a essa pena de 75, 200 ou 300 anos. Esse é o cúmulo material. O sistema seguido por Moçambique é o do cúmulo jurídico. Em sede do cúmulo jurídico, havendo 8 ou 10 condenações, abstratamente, neste momento, o que se fará é, por exemplo, se uma das condenações for de 2 anos, a outra de 10, a outra de 16, a outra de 5, há de se privilegiar ou aplicar apenas a pena mais alta. E em aplicando a pena mais alta no nosso sistema de cúmulo jurídico, as outras ficam logo absorvidas naquela mais alta. Daí que não se procede ao somatório. Entretanto, e só como nota introdutória, não havendo muito espaço para abordar isto hoje, é o facto de, no nosso sistema, apesar de ser de cúmulo jurídico, em situações excepcionais, pela gravidade dos crimes, dos tipos legais de crime, dos crimes confirmados, é possível o tribunal aplicar uma sanção excepcional, extraordinária, que pode ir, no caso, até 30 anos no nosso ordenamento jurídico neste momento. Se, por exemplo, há uma pena máxima de 12 anos, suponhamos pelo crime de branqueamento de capitais, é possível, a partir dali, se alterar a moldura penal e a mínima passa a ser a máxima daquele crime em particular, da moldura penal daquele crime que é de 8 a 12, da mínima passará a ser aquela que era a máxima, 12 anos, e a máxima passarão a ser 30 anos. Ali já será possível, de forma excepcionalmente gravosa, condenar-se a 30 anos. Mas, entretanto, continuamos diferentes, do ponto de vista sistêmico, daquela lógica do cúmulo material, que procede ao somatório, tendo em conta que nós somos pelo cúmulo
jurídico, conforme se acha até consignado nas próprias leis penais do país. Exato. Vamos a uma última linha que é, digamos, o interrogatório de Motota, Nhangumel e Ndambe. Vamos começar pelo mais recente, que são as declarações hoje de Ndambe, mais numa linha política, de que trata-se de uma campanha para afetar a família Guebuza, o confronto ou o ataque que faz ao Ministério Público, e depois podemos ir conjugar isto ao que disse o presidente Guebuza também no ano passado. O que no seu entendimento, quer com valor jurídico, mas também com valor político, porque houve mensagem nesse sentido, é importante reter no que disse Ndambe Guebuza? Em primeiro lugar, acho que o tribunal andou mal, no sentido de que o juiz não pôde comandar devidamente a audição. Mas há quem defende que o juiz foi moderado e essa moderação permitiu, digamos, de que não houvesse tensões nem excessos. Portanto, não concorda com essa linha. Pretendia, no seu entendimento, o juiz devia ser mais disciplinador. É o seguinte, é que um dos princípios sacrossantos do nosso ordenamento jurídico constitucional é o princípio da igualdade. Os outros dois réus não tiveram esse tratamento, mas este já teve. Dois, o juiz, em algumas situações, até trata com algum desprimor advogados, quando, por lei, nomeadamente o artigo 59 do Estatuto da Ordem dos Advogados, que é lei aprovada pela Assembleia da República, não há hierarquia entre advogado, juiz e magistrado do Ministério Público. Estão todos no mesmo plano. Mas, entretanto, já vimos situações em que o juiz agiu como se ele fosse superior hierárquico, como se ele fosse chefe, como se tivesse poder disciplinar sobre advogados, o que não é o caso. É uma prática condenável. Agora, quanto ao réu Armando Ndambe Guebuza, claramente que a lei prevendo que quando de forma deliberada, reiterada, registra-se falta de respeito ao tribunal por parte de um arguido, a medida, a partir da altura que isso se verificar de forma contínua, é o tribunal impor ordem e até, se for o caso, mandar recolher o arguido a um estabelecimento competente e, entretanto, julgar-se que ele está presente por via dos seus mandatários, ou do seu mandatário, ou do seu defensor, e seguir-se com os ulteriores passos do processo. Mas num julgamento com um cunho político muito forte, não fez bem, de certa forma, o juiz descomprimir essa tensão, chamar a atenção ao réu, impor que o réu trate bem? Por exemplo, o Ministério Público foi alvo de ataque e, no fim, conseguir colher toda a audição ou toda a informação que se pretendia em relação ao réu. O seu entendimento é que o juiz devia ser mais forte e que sancionasse o réu, tendo em conta as várias intervenções que fez, até acusatórias ao Ministério Público, quando chamou os magistrados do Ministério Público de mentirosos. Primeiro, eu reitero o princípio da igualdade. Segundo, há limites para tudo. Entretanto, hoje vimos uma situação de desrespeito total para com o Estado. E quem é o Estado? Somos todos nós, num primeiro plano, enquanto coletividade. Nisso, acho que o juiz deveria, a partir de um certo momento, fez bem por chamar a atenção, mas, entretanto, não pode fazê-lo durante todo um dia sem que imponha ordem, quando, em situações anteriores, de outros arguidos, até os seus próprios advogados, em algum momento, salvo opinião em contrário, eram tratados com algum desprimor, como se houvesse hierarquias entre o juiz, o advogado e o magistrado do Ministério Público, que não é o caso. Então, acho eu que, sendo relevante que o juiz se esforce em ter os réus ou deixá-los confortáveis, livres e à vontade, também deve garantir que haja respeito, que haja cordialidade. Em algum caso, aliás, a própria magistrada Ana Sheila Maringula achou-se particularmente ofendida, não necessariamente como pessoa, mas pela posição, pelas suas funções, e exigiu, no mínimo, um tratamento conforme aquilo que resulta da lei. Então, acho eu que, sendo positivo que o juiz se esforce
criar condições para que o juiz, aliás, o arguido seja à vontade. Ele não deve perpetuar situações de desrespeito, de falta de respeito. Em algum momento, o arguido Ndambi Gebuza até disse à juíza não a brincar muito a sério se ela precisava, por acaso, de vinho. Isso porque ela estava a fazer certas questões referentes a mais de 700 garrafas de vinho. Mas também disse que era possível fazer uma teleconferência com Jean Bustan para se esclarecerem as questões. Há uma questão se ele é amigo ou não de Bruno, e ele não entende qual é a lógica dessa pergunta. É ele próprio a devolver perguntas ao Ministério Público. Exato. E quanto às questões estritamente políticas, infelizmente não tenho a informação que o Sr. Ndambi Gebuza tem. Talvez, a partir da altura que essa informação se tornar pública, posso ter já uma opinião formada a propósito. Por enquanto, o que notei, e aparentemente muita gente notou, é o desrespeito a um tribunal, ao Estado neste caso. Aliás, uma nota final quanto a este ponto é o facto de, em 2002, quando foi o julgamento do assassinato do colega Carlos Cardoso, vimos como declarante o senhor Nyimpini Chissano a chamar alguns arguidos até de coitados, em total falta de respeito. Hoje, desta vez não como declarante, como arguido, já não existe réu. A expressão réu foi extinta pelo Código de Processo Penal em vigor, que é este de 2019, não de 1929. Agora, já como arguido, não como mero declarante, como foi o caso de Nyimpini, vimos um outro filho de um antigo chefe de Estado, como Nyimpini também naquela altura, ali até ainda era filho de chefe de Estado. Neste caso, um antigo filho de chefe de Estado que cresceu dentro de toda a cordialidade, todo o cerimonialismo, a tratar mal as instituições. Mas essa questão do desempenho do juiz é mais profunda. Há muita pressão sobre o juiz e nota-se uma certa democracia que o juiz coloca nas sessões. Por exemplo, piadas que são lançadas quando ouvimos um Teófilo Nhangumele a dizer que eu sou manhambano, no sentido de que não gasto muito dinheiro. Vemos Teófilo Nhangumele na sua primeira audição a falar mais de 2 horas e da forma como ele próprio quis. E vimos o Cipriano Mutota a dizer que eu ontem estava bem, mas hoje estou de amarelo. Vê-se alguns advogados, muitas vezes sem autorização, a interpelarem ou os seus constituintes ou o juiz. Esta forma de conduzir, que inicialmente quebrou uma certa tensão, mas que prevalece, e hoje vimos o juiz várias vezes a chamar a atenção Ndambi Gebuza. Qual é a opinião, saindo da situação de hoje de manifesta confrontação com o Ministério Público, mas no geral há uma democracia que o juiz tenta colocar nas sessões de julgamento e ajuda a descomprimir num julgamento tão pesado e com quem já vai lá com as suas armas. Que avaliação é que faz? É por isso que na parte inicial, como questão prévia, referi-me ao juiz que naquilo que eu tiver uma nota crítica ou estiverem em desacordo, não deve necessariamente ser compreendido ou interpretado como uma desaprovação ao juiz como tal. Nada disso. Há um esforço, mas entretanto ele poderia estar melhor que aquilo que está. Se talvez tivesse que classificá-lo, estaria entre suficiente e bom, mas tem tudo para ser muito bom ou excelente. Então isso tudo há de depender da forma como gere as sessões. Aliás, prevejo sessões mais complicadas no futuro, tendo em conta certos sujeitos que, segundo os mídias, até em algum momento correram com os próprios auditores da CROL dos seus gabinetes de trabalho, do seu gabinete de trabalho. Então acho eu que com esse tipo de perfil não será fácil o juiz manter ordem no trabalho. Portanto, é preciso colocar alguma disciplina, alguma ordem nas sessões de julgamento. Exatamente. Exato. Ercílio Salema, muito obrigado pela sua presença aqui no Noite Informativa, onde escalpelizamos as
principais incidências do julgamento das dívidas ocultas. Obrigado, Mucipo, uma vez mais pelo convite. Exato. Muito bem, caro telespectador, está assim feito então noite informativa desta segunda-feira. Olhamos essencialmente para o julgamento das dívidas ocultas, as várias incidências, uma parte política, inicialmente com Agostinho Zacarias, onde atendemos especialmente as declarações mais de linha política de Ndambi Guebuza e fizemos uma conjugação com o que disse Armando Guebuza, que é coincidente no ano passado. E cá mais para frente fizemos uma avaliação mais técnico-jurídico do processo, incluindo o desempenho do juiz. Nós ficamos por aqui. Continuação de uma boa noite.